Então vamos já passar para a primeira palestra, que é uma palestra que envolve o tema descentralização e autonomia portuária, o case dos portos de interesse público, e eu convido o Alessandro Marques, que é coordenador-geral de descentralização e delegações da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a SNPTA, do Ministério da Infraestrutura. O Alessandro é advogado, tem experiência no setor portuário já há vários anos e também especialista em PPPs, parceria público-privada. Alessandro, tudo bem contigo? Boa tarde, professor Ademar. Tudo bem? Boa tarde. E com você? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vindo, por favor, Alessandro, fique à vontade. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui novamente pelo convite de estar participando aqui desse evento, né? Parabenizá-lo, né, pela organização, principalmente nesse momento que a gente tem passado. A gente sabe que organizar qualquer tipo de evento já demanda muitas horas de trabalho e ainda por cima nesse momento onde todos precisam ali estar um pouco mais afastados, né? E parabenizá-lo porque são esses tipos de eventos que favorecem aí no aperfeiçoamento aí das políticas públicas, da parte regulatória desse setor que a gente tanto gosta e que, apesar das evoluções que ocorrem aí já há alguns anos, ele ainda precisa de ser aperfeiçoado ainda mais, né? Excelente. Obrigado, Alessandro, pelas considerações. E a gente percebe, sim, né, um avanço significativo. A maioria, né, dos dirigentes portuários possui um perfil técnico, a gente discutiu isso ontem, né, e a gente teve o privilégio de ter aqui o secretário Piloni na quarta-feira de manhã, ontem o privilégio de termos o Fábio Lavor, e agora você também da SNP, né, Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Isso é um orgulho para o nosso congresso, e eu confesso, né, a você e a todos os ouvintes, os participantes, que a gente não tinha isto até 2018. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande. A gente enviava um convite no primeiro semestre, né, para o secretário de Portos, no segundo semestre já era outro secretário, a gente não conseguia realmente ter a participação de técnicos, de especialistas, de dirigentes da Secretaria Nacional de Portos. Então eu agradeço aí a tua participação, isso é muito gratificante para o Cidesport. Perfeito. Não, é nossa obrigação, né? Participar e difundir aqui nossas visões e também escutar aí toda a sociedade civil, usuários dos portos, operadores portuários, né? Como eu disse, para aperfeiçoar ainda mais. Muito bem. Vai se projetar por aí, Alessandro? Vou sim fazer isso agora. Fique à vontade. Peço que confirme só se está aparecendo a apresentação. Sim, já está aparecendo, tela cheia, excelente. Perfeito. Eu peço só que confirme também se alterou a tela, que às vezes eu compartilho aqui e dá um pequeno problema que às vezes não passa a tela. Ok. Então, vamos lá, né? A pedido do professor Ademar, vim falar aí acerca da descentralização e autonomia dos portos organizados, né? Aqui uma breve agenda do que a gente vai conversar agora, passando ali por uma contextualização do que se trata desses portos delegados, um breve comparativo de movimentação entre aí as docas e os portos delegados. E quando eu falar docas aqui, eu peço que entendam, interpretem como os portos organizados que hoje são administrados ali pela União por meio das suas companhias docas, né? E portos delegados, todos aqueles que estão ali sob a administração e a exploração de estados ou municípios, né?
Um breve passagem ali sobre os dados econômicos financeiros desses postos delegados, execução do orçamento de investimentos, recursos humanos, e uma breve contextualização também sobre o Prêmio Portos Mais Brasil 2020, que foi recentemente divulgado aí pelo secretário, pelo ministro, né, no evento que ocorreu agora na terça-feira, nessa última terça-feira. E em seguida eu fico aberto para a disposição para algumas considerações, questionamentos, né? Indo para o tema contextualização, né? Todos nós sabemos aqui que constitucionalmente, né, é dever, é obrigação da União fazer a exploração, seja direta ou indireta, dos portos públicos do país, né? Sendo que ali em 1996 foi promulgada uma lei, né, a lei número 9277, onde ela autorizou a União a delegar a exploração desses portos para estados e municípios, né? Essa delegação tem um prazo de até 25 anos, sendo prorrogável por mais 25 anos, e ela deve ser formalizada por meio de um convênio de delegação, né, que aí é celebrado entre a União, Estado e município, e o interveniente do Estado e município, que é ali a figura da autoridade portuária, né? E um ponto bastante importante nesta lei, e que alguns estados e municípios eles contestam bastante, é que a receita oferida pela autoridade portuária ali com tarifa portuária, né, ou com arrendamentos, que essa tarifa ela tem que ser aplicada nos portos que lhe derem origem, né? Isso para fazer com que a utilização dessa receita não tenha nenhum desvirtuamento, né? No intuito de valorizar, de aperfeiçoar a infraestrutura portuária, né? Aqui eu trouxe um mapa, né, contextualizando aí quais são os portos que são administrados pelas companhias docas e os portos administrados por estados e municípios, tá? Aqui tem um número de 40 portos, sendo que são considerados tantos portos organizados, que são aqueles que são definidos por uma poligonal, e tantos portos não organizados, sejam fluviais, tá? E desses, 24 portos estão delegados, tá? E 16 são administrados aí pelas companhias docas, né? E quais são as ações que a Secretaria ela tem realizado aí, né, desde 2019, né? Nós já celebramos aí um convênio de delegação para transferindo a administração e exploração do Porto do Organizado de Manaus para o Estado de Manaus, tá? Da mesma forma fizemos a delegação do Porto de Laguna, tá? Ali no sul de Santa Catarina, para o Estado de Santa Catarina por meio da SCPAR, né, que anteriormente ele era um porto administrado pela atual SPA, né, sendo que o Estado nós entendemos que uma administração mais próxima daquele equipamento poderia trazer maiores benefícios para a população, para os usuários, etc. Ainda no ano passado, nós fizemos aí uma atualização do convênio de delegação do Porto Organizado de São Francisco do Sul e, da mesma forma, fizemos aí a prorrogação do convênio de delegação e a atualização deste instrumento do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina para o Estado do Paraná, né? Atualmente temos aí em análise, né, para atualização e prorrogação antecipada dos convênios dos portos organizados de Rondônia, de Cabedelo, de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Cachoeira do Sul, e do Porto Organizado de Suape, tá? Isso já em análise, mas a nossa intenção é de que no próximo ano tenhamos aí quase a totalidade desses convênios de delegação já atualizados, né? E quando eu falo em atualização, o que é isso, né? A grande maioria desses instrumentos eles foram celebrados ali em 1997, né? Então tivemos ali diversas
diversas regulamentações atualizadas, inclusive a própria legislação portuária foi atualizada em 2013. Então, todos esses instrumentos eles estavam ainda sob a égide da legislação passada, né? Então, a gente não tinha, digamos, um poder de fiscalização muito grande, de cobrança muito grande, apesar da legislação atual estar posta, né? Então, convênios a gente está definindo, já citando ali a poligonal dos portos organizados, que nos instrumentos passados era uma coisa bastante ampla, sem uma descrição georreferenciada da área do porto organizado, né? Um dos pontos mais importantes é que a gente está exigindo que os entes delegatários eles constituam uma empresa pública sob forma de sociedade anônima, sob uma sociedade de propósito específico para a administração dos portos, porque a gente viu que tem algumas autoridades portuárias que hoje são alguns portos que são administrados por autarquias, tá? E que autarquias não têm, utiliza ali caixa único do Estado, né? Tem menos governança, etc., né? Estamos também incluindo ali a participação do poder concedente, a participação da União no Conselho de Administração desses SPEs, justamente para a gente ter um acompanhamento mais de perto do que está acontecendo, das decisões macros que essas autoridades portuárias estão tomando, tá? A forma de aplicação de recursos, né? A gente está deixando mais expresso ali a possibilidade da utilização da receita portuária, né? Em acessos logísticos aos portos, né? Porque a gente vê aí que tem diversas autoridades portuárias que têm um caixa ali uma disponibilidade de caixa bastante grande e que poderia utilizar esse recurso na melhoria ali da infraestrutura de acesso, seja rodoviário, seja ferroviário, aquaviário, né, como é o caso ali do Rio Grande do Sul, que a gente está discutindo com o Estado essa possibilidade. Definição de prazo para elaboração de PDZ e de REP, né, apesar de já terem portarias aí, tanto da então Secretaria de Portos, com prazos, algumas autoridades portuárias não estavam em dia com essas obrigações, tá? A obrigação da autoridade portuária criar, em conjunto com a ANTAC, um manual de fiscalização ali dos operadores portuários e das empresas arrendatárias, tá? A adesão ao plano de contas regulatório da ANTAC, tá? Até para dar essa padronização do controle contábil das autoridades portuárias, né? O cumprimento ao estabelecimento dos instrumentos de planejamento aprovados aqui pelo Poder Concedente, Plano Mestre, PDZ, tem algumas autoridades portuárias, por incrível que pareça, não cumpria à risca esses instrumentos de planejamento. A obrigação dela também de obter as certificações de SPS Code e alfandegamento quando necessário, tá? Elaborar também a obrigação de elaborar e atualizar periodicamente os relatórios circunstanciais de todos os contratos de arrendamento. Às vezes uma autoridade portuária ali tem diversos contratos de arrendamento e não há esse acompanhamento de perto e constante desses contratos. Então, elas só faziam quando o poder concedente solicitava, certo? A obrigação também deles de alimentarem mensalmente o sistema de desempenho portuário, que é aquele sistema que mensalmente as autoridades portuárias alimentam ali para a ANTAC, com a quantidade de a movimentação do porto, a arrecadação de tarifas portuárias, se é com tarifa 1, tarifa 2, 3, que tipo de carga, etc. A obrigação também de dar uma maior transparência às pautas e às atas dos conselhos de administração portuária, CONSAD, CONFINS. Se vocês entrarem aí em algumas páginas de algumas autoridades portuárias, ainda não estão. Então, a gente está colocando, apesar da Lei 13.303 obrigar essa transparência, a gente está colocando essa obrigação, né? Formulação de planos de metas e desempenho, ou seja, nos instrumentos anteriores, as autoridades portuárias elas não encaminhavam aqui para o MINF ou para a ANTAC, as autoridades portuárias delegadas não encaminhavam aqui para o MINF e para a ANTAC quais são as metas e os desempenhos para os próximos anos, né? Então a gente não tinha
parâmetros para avaliar se aquela autoridade portuária estava desempenhando um bom papel, uma boa administração de um bem público, né? Então, a partir dessa atualização, anualmente eles vão ter que apresentar quais são as metas e quais são qual é o desempenho, tá? Para a gente avaliar. Ali a identificação dos bens que integram o porto e a atualização anual desse inventário de bens, tá? A gente tem convênios de delegação que impunham a obrigação de fazer o inventário desse porto em 1997 e até hoje a gente não tem, então a gente está tendo que colocar essa obrigação. A necessidade da prestação de contas aí, né, dessas autoridades portuárias encaminharem para a ANTAQ as decisões dos tribunais de contas sobre a prestação de contas desses gestores, e uma última cláusula que é a solução administrativa dos conflitos, né, a possibilidade de utilizar aí a Câmara de Conciliação e Arbitragem aqui da Administração Pública Federal para dirimir conflitos entre Estado e União. A cláusula essa que já está sendo utilizada por algumas autoridades portuárias e vai evitar aí a judicialização de alguns temas, e que temas esses que só poderiam durar aí 10 anos, né, no Poder Judiciário. Então a gente está trazendo mais para uma Câmara para favorecer essa relação, né? Em relação ao comparativo da movimentação, eu trago aqui só a linha azul, tá, a movimentação, o histórico da movimentação aí de 2016 a 2019 relativa a todos os portos públicos, e depois separado aqui na linha vermelha das companhias docas e dos portos delegados, né? Se a gente verificar, houve aí um crescimento somado entre portos delegados e companhias docas de 8,1%. Mas se a gente fizer uma breve separação entre a movimentação só dos portos delegados e só das companhias docas, a gente percebe que os portos delegados eles tiveram um aumento, aí, um acréscimo na sua movimentação de um pouco mais do que 20%, enquanto que as companhias docas teve um acréscimo aí aproximadamente de 5%, né? Se a gente fizer uma comparação aqui, tá? De janeiro a agosto de todos esses anos, de 2016 a 2020, a gente percebe que, mesmo com essa pandemia, né, em 2020, a movimentação portuária ali de janeiro a agosto, em comparação com o mesmo período de 2019, ela houve um acréscimo aí de quase 5%, né? Quando os portos delegados cresceram aí 5,5% e as companhias docas 4,6%. Tá? Em relação aos dados econômicos financeiros, a título de curiosidade, aqui são a receita bruta dos portos delegados, ela está aí somado, está aproximadamente 1,3 bilhões, tá? Um crescimento consolidado de 6,3% em relação ao ano anterior, com destaque aí para São Francisco do Sul, Imbituba e São Sebastião, que essas três autoridades portuárias tiveram um aumento na sua receita superior a 25%. Tá? Enquanto que as docas federais elas tiveram em 2019 uma receita bruta de quase 2,2 bi, apresentando um aumento de 11,8% em relação a 2018. Tá? Aqui apenas um consolidado da evolução do resultado líquido, tanto dos portos delegados quanto das companhias docas, onde desde 2016 todos os portos delegados apresentam resultados positivos, enquanto que as companhias docas só vieram ter um resultado positivo aí em 2019, com um superávit aí de 920 milhões, tá? Isso em razão de uma reversão das provisões para contingência feita ali pela CDRJ, o que demonstra provisões essas que já deveriam ter sido revertidas nos anos anteriores, mas a equipe da CDRJ no ano 2019 teve esse cuidado maior, tá? Em relação à execução do orçamento de investimento, a gente verifica que entre o orçamento de disponibilidade e executado, que foram disponibilizados aí, desde 2016 a 2019, aproximadamente 2 bilhões de reais, tá? Tendo sido executado 38% desse orçamento disponibilizado, tá? Se a gente for ver aqui
histórico da execução das companhias docas e dos portos delegados foram, de fato, de 2016 a 2019, 37% executado, que equivale ali a 1,3 bilhão de reais executado em obras nos portos públicos brasileiros, né? Em relação a recursos humanos, passando aqui bem rápido, apenas nos portos delegados há uma força de trabalho aí, isso é relacionado apenas à área administrativa, sem contar com os TPAs, com operadores portuários, com arrendatários, apenas a administração portuária, tem ali aproximadamente 2.650 empregados, tá? E falando um pouco sobre o Prêmio Portos Mais Brasil, que, como eu disse, foi recentemente divulgado pelo ministro, pelo secretário. Esse prêmio ele parte ali de parte do programa de modernização e gestão portuária, né? Que a gente visa reconhecer aí quais são as autoridades portuárias que tiveram os melhores resultados em 4 categorias, né? Primeira categoria é aquele de crescimento da movimentação. Segunda categoria foi a variação da margem do EBITDA. Terceira categoria, execução de investimentos planejados. E a quarta categoria, que a gente chamou de categoria principal, foi a do ranking do IGAP, tá? A primeira categoria, a gente visa avaliar aí em termos percentuais qual o crescimento da movimentação dos portos organizados em 2019 em relação a 2018, tá? No mesmo sentido, a variação da margem EBITDA, né? A gente verifica qual foi o crescimento da margem do EBITDA de 2019 frente a 2018. A terceira categoria, que a gente também acha bastante importante, até para estimular a execução do orçamento de investimento, a gente busca avaliar a capacidade operacional para concretizar os investimentos desejados, né? Como a gente viu ali, muitas vezes é disponibilizado ali na LOA da autoridade portuária um montante e é só executado ali 10, 15, 20%. Então a gente quis dar transparência a esses resultados para que as autoridades portuárias tenham um maior empenho na consecução desses investimentos. E, por último, o ranking do IGAP, que é o Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, né? O IGAP ele foi um índice criado ali pela Portaria 574 de 2018, né? Essa portaria é essa que disciplina a descentralização das competências para as autoridades portuárias, tá? E ele é formado ali, ele tem como objetivo de avaliar o desempenho financeiro, tá? Capacidade operacional para concretizar investimentos, verificar se as autoridades portuárias elas estão atendendo e corrigindo as irregularidades constatadas pelas ANTACs, gestão da qualidade da gestão ambiental dos portos, transparência, regularidade fiscal e trabalhista, entre outros, tá? O IGAP, junto com outros pré-requisitos, eles são utilizado, como eu disse, para verificar, para que a gente, poder concedente, verifique se a autoridade portuária ela tem, digamos assim, competência para receber a função ali de elaborar o edital e a realização dos procedimentos licitatórios, tá? Para isso, as autoridades portuárias têm que obter uma nota nesse índice igual ou superior a 6, e também a celebração e gestão de contratos de arrendamento e a fiscalização também desses contratos, né? Isso aí, para que elas obtenham essas duas competências, elas têm que atender ali, atingir uma nota igual ou superior a 8, né? Isso tudo no sentido de transferir para as autoridades portuárias toda grande parte das competências que estão aqui em Brasília, né? Aqui, a título de exemplo, certo, não exaustivo, juntei aqui alguns subíndices, né, que o IGAP é formado ali por 15 subíndices, tá? E citei aqui alguns, como, por exemplo, retorno sobre capital, já tem uma fórmula pré-definida, tá? E o resultado de quanto a autoridade portuária pode atender com de acordo com o que vem expresso ali no balanço da autoridade portuária, tá?
Então, esses 15 subíndices são critérios objetivos, tá? Não tem nenhuma subjetividade na elaboração desse prêmio, né? Que possa ensejar aí um desvirtuamento ou uma tendência para A, para B. Não, são critérios unicamente objetivos, né? E como é que de onde é que a gente pegou esses dados para encontrar o resultado das quatro categorias, né? A gente fez 2 ciclos de coletas de dados, tá? Ou seja, a gente disponibilizou ali entre novembro e dezembro de 2019, entre março e abril de 2020, formulários para que todas as autoridades portuárias preenchessem e nos subsidiassem na avaliação desses dados, né? A equipe aqui que analisou esses dados é a equipe aqui do Departamento de Gestão e Modernização Portuária, tá? Que tem o diretor Otto à frente, né? Por meio da Coordenação Geral de Descentralização e Delegações, a qual eu estou à frente, com apoio da Coordenação Geral de Gestão de Portos, que a Fernanda está à frente, né? Então, com base naqueles 2 ciclos que a gente disponibilizou para as autoridades portuárias, nós analisamos aqui aproximadamente 735 variáveis, 735 dados, né? Muitas dessas vezes dados que eram preenchidos pelas autoridades portuárias de maneira, digamos assim, incorreta, ou que faltavam alguns dados. Então a gente teve também um período de conversa, de tirar dúvidas com as autoridades portuárias, tá? Para dar toda essa segurança no resultado dessas 4 categorias, né? E aqui, para finalizar um pouco, foi a premiação, né? Que a primeira categoria, que é o crescimento da movimentação, teve ali o Porto Organizado de Vila do Conde, com um crescimento da movimentação de 22,3%. Em segundo lugar, o Porto Organizado de Itajaí, com 33,9%. E o Porto Organizado de Santarém com 36,2%, tá? A variação da margem do EBITDA, tivemos ali a Companhia Docas da Paraíba, que conseguiu aumentar ali sua margem EBITDA em 205%. Em segundo lugar, a CDRJ com aumento de 424%. E em primeiro lugar, a Companhia Docas do Pará com um aumento de 1.161%, né? A título nós ficamos muito surpresos com esses resultados, né? Eduardo até, na sua fala, quando do recebimento do prêmio, ele justificou esse belo resultado por ter pego ali uma companhia que tinha um resultado deficitário ali de 33 milhões e conseguiu em 2019 um superávit superior a 20 milhões de reais, né? E isso aumentando a receita e não proporcionalmente aumentando ali as despesas operacionais, os custos operacionais, despesas administrativas, etc., né? Em relação à execução de investimentos planejados, nós tivemos aí em terceiro lugar o Porto de Itaqui, a IMAP, que conseguiu executar ali 37% do que estava previsto na sua LOA. Em segundo lugar, o Porto de Itajaí, que executou quase 60% do orçamento. E, em primeiro lugar, o Portos do Paraná, que executou aí 81,8% do orçamento disponibilizado. E, por fim, que é a categoria principal que a gente chama, que é o ranking do IGAP, com nota 8, nós tivemos aí a SCPA Porto de São Francisco do Sul. Em segundo lugar, tivemos 3 autoridades portuárias empatadas ali com nota 8,5, que foi o Porto de Santos, a IMAP e a SCPAR Porto de Imbituba, e a grande vencedora com nota 9 foi o Porto do Paraná, né? Tanto é que a Portos do Paraná é a primeira e até então única autoridade portuária que obteve essas delegações de competência de arrendar, de fazer os arrendamentos, celebrar contratos, fiscalização dos contratos. Mas a gente aí para 2021 nós temos a expectativa de que outras autoridades portuárias já façam esse pedido de delegação de competência, e lá mais na frente é a intenção aqui do Ministério também incentivar essa transferência dessas competências para as autoridades portuárias, né? Então, professor Ademar, eu deixo aqui o meu muito obrigado, aí meus contatos, e fico à disposição para
para tirar algumas dúvidas, contribuir com alguma coisa que seja necessária. Alessandro, obrigado pela apresentação excepcional. E a gente vem desde a primeira edição do Cidesport, né, tentando explorar essa questão do desempenho, da melhoria da gestão, e a gente vê resultados efetivos agora, né? Então, vocês adotaram... Opa, tá ouvindo? Vocês adotaram, né, indicadores objetivos, um processo objetivo de medição. A gente sabe que sem medição não há melhoria, tem que medir, né? Então, vocês têm dados concretos, né, de todo o sistema portuário, e o Cidesport defende, né, primeiro, a continuidade, e segundo, que quanto mais rankings, quanto mais premiação baseadas em critérios objetivos, em evidências objetivas, melhor a gente, mais melhorias nós vamos ter no sistema portuário. E aí eu já te pergunto, Alessandro, essa premiação terá continuidade nesse formato ou há estudos de alguma mudança? A nossa intenção aqui na Secretaria, professor, dos próximos anos fazer da mesma forma, tá? Nesse ano a gente teve um pouquinho de atraso na divulgação aí, nossa intenção é sempre divulgar ali nos 4 primeiros meses, até porque a gente depende da publicação dos balanços das autoridades portuárias para analisar os dados, né? E a intenção é sempre aperfeiçoar, né? Essa foi uma primeira versão, mas a ideia é que nos próximos anos continue com esses critérios objetivos, mas cada vez mais aperfeiçoando.